jungle. Boa noite, eu sou o Pedro e a minha parte do grupo é apresentar o sétimo exercício. O exercício consiste em basicamente comparar duas palavras, que no caso vão ser nomes, e ver qual dos nomes vem primeiro alfabeticamente ou se eles são iguais. O começo do exercício, como a maioria dos programas que a gente vai estar fazendo, começa incluindo as bibliotecas. O stdio e o stdlib são bibliotecas até que básicas nas aulas, que serve para adicionar o printf e o scanf, e o stdlib, o system pause, que a gente coloca no final, para sumir aquele textinho feio que fica no finalzinho, quando a gente começa a rodar os programas, no finalzinho de cada coisa, depois aqui do resultado da comparação, ficaria aquele textinho feinho que falando o tempo que durou e essas coisas. Aquele system pause null serve para ele não estar aparecendo. Inclusive, aqui como uma amostra, dá para ver que o programa está funcionando. E a biblioteca Windows e a biblioteca locale.h servem mais para estética. O Windows.h serve para a gente conseguir colocar cor, principalmente nos textos que a gente vai estar colocando. Como que deu para perceber que o nosso digite o nome 1 está verde e o nosso digite o nome 2 está vermelho. Tudo isso foi graças ao Windows.h. É por estética. Vai de você. A gente começa o nosso comando de verdade criando o nosso int main e o nosso int comparação. O nosso int main a gente vai estar colocando os comandos que eu acabei de citar para colocar a língua em português e para conseguir permitir a mudança de cor, e cria duas variáveis, que é o nome 1 e o nome 2. E depois a gente pede pro programa perguntar qual é o nome 1 e perguntar qual é o nome 2. E depois ele mesmo escaneia a nossa resposta. Normalmente, a gente se utiliza do porcentagem S quando é caractere. Porém, como a gente vai estar falando de nome, e as pessoas podem tanto escrever Pedro como escrever Pedro Henrique, o porcentagem S só pegaria o Pedro. Ele pararia onde tem esse espacinho. Esse que nós colocamos, que é a setinha para cima barra N, pegaria o nome todo. Então a gente vai estar se utilizando dele e passando o valor para a variável nome 1. E por fim, a gente estaria printando o resultado da comparação e falando que o que vai estar aparecendo vai ser o valor desse sentimento que eu não tinha explicado ainda. O que acontece? A gente vai estar passando os valores do nome 1 e do nome 2 para cá, substituindo palavra 1 e palavra 2. Como a gente vai estar comparando se os nomes são iguais ou não? Utilizando um while. A gente cria um int i e cria um sistema de repetição usando while para ver se todos os caracteres da palavra 1 são iguais aos caracteres da palavra 2. Se todos os caracteres forem iguais, e isso vai estar sendo visto quando chegar no fim da palavra, barra 0 é quando chega no fim, ele vai estar me retornando 0. Então, se o nosso programa acabar me retornando 0, significa que os nomes são iguais. Porém, eu também preciso de algo que mostre que os programas não são iguais. Eu preciso ver qual que dos dois vem primeiro alfabeticamente. E nós fizemos esse ifzinho aqui para demonstrar isso. O que esse if aqui está dizendo? Ele está mostrando que basicamente, se eu escrever novamente Pedro, porém ao invés do nome 2 ser igual eu escrever Ana, deveria estar me aparecendo 1, dizendo que para dizer que o nome 2 vem primeiro alfabeticamente do que o nome Pedro. A mesma coisa acontece, só que ao contrário.
se o segundo nome for maior. Então, se alfabeticamente... Aqui. Ele me retorna -1, porque o segundo nome, alfabeticamente, vem depois do primeiro. E basicamente é isso. Obrigado.